rápido aqui, porque a gente acaba se divertindo e aprendendo, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro falar com os nossos teleinternautas, porque tá todo mundo aí super animado, tá participar bastante aí com a gente. Nós temos aí mais quase 60 comentários aqui. Muita gente deixando as suas mensagens. Mensagens chegando aqui, ó. Vamos lá. A Luciana perguntou: vamos fazer consultoria? Falando para os dois aí, ó. Tá vendo? Já tá rolando um negócio aí já, ó. Gostou do programa? Aqui, quem mais? Anderson Alves. Como acalmar o condômino totalmente estressado? Tá Não, perguntando mas aqui. aí é Rivotril, gente. Aí é um outro produto químico, é uma outra coisa. Você não está entendendo. Aí depois a gente dá uma outra receita. Aí traz um médico aqui, um psicólogo, psiquiatra. É uma outra história. Aliás, a Ana Luísa Poetel, que está aqui conosco no estúdio, Conflitos que aqui, ó. ela resolve esses conflitos. Quando não resolve, tem dois Ó, caminhões, é psiquiatra, manda matar. A gente. passa o microfone para ela aí. Fala aí, Ok. doutora Ana Luísa Pretel. Como acalmar o condômino totalmente estressado? Fala aí. Na realidade, a gente tem que conversar. O diálogo é sempre a arma que nós temos para acalmar as pessoas que estão estressadas. Aliás, eu falo assim, o diálogo e o amor, né? Não Nós é? temos que aprender a amar uns aos outros, Pois é, o né? diálogo, Reaprender a amar uns aos outros. na verdade, é respeitar E respeitar, honrar, né? É e a ter fundamental. compromisso com as pessoas, né? Eu acho que esse ano a gente fala muito de compromisso, compromisso com a palavra, né? Compromisso com as coisas, compromisso com, com coisas Compromisso com a como vida. com a vida. Honestidade não pode mais virar um produto, um argumento de venda, né? Não, honestidade não pode ser Então tudo isso, qualificação. exatamente. Então Muito são coisas, são obrigada, viu, doutora Ana, obrigações, né? por Obrigada. responder para o É, nosso internauta e, aqui. e o Lorax, né? Mas, Lorax também mas funciona de vez em né? quando. O Roberto Vital está falando isso daí, parabéns pelo programa. Cidinha Vieira também dando os parabéns. A Deia Cunha também. A Luciana Moreira falando, dando ok também. Quem mais aqui? A Silvana Dias, parabéns ao programa. Mais mensagens chegando aqui. E aí já já a gente vai estar falando para vocês aí, mas eu queria também deixar o nome das pessoas que estão compartilhando aqui. O Benhur Natálio, a Maria Almorim, a Mariana Duarte, Dri Polato, Vanderlei Júnior, a Sara Pereira, a Naira, Celso Pavanim, a Doni Martins, o Anderson Silva, que acabou de fazer a pergunta agora, e o Anderson Alves também. Zilda Rodrigues, a Sandra Braga, Um Leandro. montão. Gente, olha só, quanta gente boa aqui. A Olivia também, que acabou de sair, já está curtindo também. Tatiane Rangel, a Paty, enfim, gente, nós estamos aí com um público bem legal assistindo o programa. E isso é importantíssimo, né? O programa Cinto Solution crescendo aí e trazendo informação para vocês. Você É já isso viu a daí. cara de felicidade da equipe técnica lá dentro? Tá dando tudo certo, tá lá o Aham. Max, o Luca, eles ficam lá todo felizes. Eles ficam olhando pra cá com um sorrisão, olha lá. Mas olha, gente, não foi fácil. Eles trabalharam, Não, hein, esses lógico, é meninos, hein? competência acima de tudo. Não, E muito bom. transformar, quem diria, né, Liana, que a gente pode dizer para as pessoas que a gente gosta da segunda-feira, não é? Né? Não é? Nós gostamos da segunda-feira, nós trabalhamos com muita vontade e é muito prazeroso estar aqui com vocês. Bom, agora vamos então apresentar o nosso convidado que vem falar agora do nosso bloco sobre assembleia, né? Nós falamos aqui sobre a boa prática das assembleias em condomínio. Ele é o Dr. Tiago Natálio de Souza, ele é advogado, especialista na área condominial. Ele é da Natálio de Souza Advogados.com.br, que vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, é só acessar esse site. Vamos então falar sobre a Assembleia. Quais são as boas práticas, né? Como nós queremos saber agora aqui. Quais as suas indicações e como proceder? Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite, Liliana, boa noite, Mauro, aos convidados que estão aqui hoje, principalmente a quem está nos assistindo. É um enorme prazer vir aqui hoje conversar sobre esse assunto, que sem dúvida nenhuma é um assunto muito bom de ser conversado, mas que muitas das vezes, quando mal interpretado em assembleia, dá um certo desgosto, muitos não gostam, mas a gente sempre diz que o importante
na vida de um condomínio é as pessoas comparecerem de fato numa assembleia. A assembleia, sem dúvida, é o ato formal e solene mais importante que tem dentro de um condomínio. E se nós não comparecermos na assembleia, os resultados que vêm depois, muitas das vezes, não nos deixam tão felizes. Então, acho que tem diversas etapas aí para a gente falar e para a gente tratar sobre esse assunto, mas eu acho que um ponto muito importante é a gente saber o que nós devemos levar a uma assembleia. Qual que é o anseio do condômino, qual que é o anseio, a discussão que ele gostaria de ter. Porque muitas das vezes nós temos um síndico ou uma gestão administrativa que ele busca levar o assunto que lhe faz, que ele se sente bem, mas muitas das vezes o condômino em si, o anseio dele é discutir sobre outros assuntos. Então, acho que a gente tem diversos pontos aí de uma assembleia que tem que ser observado, entre edital de convocação, entre, de fato, quem vai poder comparecer nessa assembleia, quem vai ter direito a voto, quem não vai ter. O ato é extremamente formal, então a gente requer aí um certo cuidado para que no dia de amanhã não tenha nenhum tipo de anulação de algo que já passou e traz assim um certo desgosto ao próprio condomínio. Eu percebo que o problema todo, como eu conversei com o doutor antes do programa, nós abordamos esse assunto, assembleia, de vários pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do síndico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do condômino, enfim, da administradora, são todos pertinentes, né? O que a gente não conseguiu ver ainda é um todo funcionando bem, né? Começando pela falta de conhecimento do condômino sobre a própria a lei do seu condomínio, né? Começa por aí, né? Saber o que pode, o que não pode, o que está escrito ali, isso é muito importante. Um pouco antes, começa a falta de divulgação disso pelo síndico ou pelo administrador. Concorda com isso? Concordo plenamente. Muitas das vezes a falta da leitura da própria convenção condominial, que a gente sabe que a convenção condominial nada mais é do que a lei que determina todas as ordens em um condomínio. A convenção condominial é nascida do próprio Código Civil. E ali a gente tem todas as regras sobre a assembleia de condomínio e da forma como vai ocorrer. E principalmente quais são os quórums que terão que ser obedecidos. O que muitas das vezes, quando não observado, leva-se um tema à discussão do qual o quórum não é observado e tudo aquilo que é feito muitas das vezes tem que voltar atrás porque não tinha um quórum específico. Agora, é muito importante também os condôminos entenderem a importância da assembleia. A importância da assembleia num condomínio, ela chega a ser tão relevante ao ponto de que as decisões que são tomadas ali naquela assembleia, todos terão que cumprir. Mas muitas das vezes a falta do conhecimento, até dessa norma básica, dessa regra básica, faz com que deem aquele descrédito da assembleia. E a gente nunca consegue quórums nas assembleias, as pessoas não comparecem, e muitas das vezes o síndico tem que colocar uma pauta mestre, um sorteio de vaga para poder tratar de algum assunto importante, porque no sorteio de vaga, como nós sabemos, todos comparecem. Então, de fato, acho que o que nós temos que trabalhar é a importância da assembleia na vida do condômino. E dentro disso, nós teríamos que observar diversos itens. Quando a gente fala sobre um edital de uma assembleia, eu acho que antes mesmo do edital é que todo o trabalho começa. O trabalho começa, na verdade, quando o síndico começa a imaginar o assunto que ele vai tratar. Projetar, de exatamente. Fato, e também saber quais são os assuntos que obrigatoriamente terão que ser tratados. Nós sabemos que, por exemplo, anualmente nós temos que tratar o quê? A previsão orçamentária, a aprovação das contas, 2 em 2 anos a eleição de síndico, e muitas das vezes até esse período passa, o período de 1 ano, e a assembleia pura e simplesmente não é chamada. Até o ponto de um determinado condômino ter que chamar a atenção da administradora, chamar a atenção do síndico para que aquela assembleia seja feita, o que muitas das vezes dá um certo problema, porque hoje, por exemplo, com o Código de Processo Civil novo, e através do meio de cobrança, através da via executiva, nós temos que juntar, por exemplo, a ata da previsão orçamentária. Quando não temos essa ata, fica difícil até de fazer essa cobrança, essa ação vai ter um problema lá na frente. Mas preparar a assembleia antes, ele vai muito além. Nós temos que imaginar da seguinte forma: qual é o assunto que a gente vai tratar? Que tipo de especialista que eu tenho que ter nessa assembleia para tratar desse assunto? Muitas das vezes a gente vai tratar sobre um assunto que ele é totalmente da parte da engenharia. Não seria importante trazer um engenheiro numa assembleia? Ou jurídico, sem um advogado. Exatamente.
E a importância do jurídico que a gente observa é que muitas das vezes todos os atos que ocorrem ali, muitas das vezes acontecem com algum tipo de vício e no dia de amanhã certamente vai ser passível de anulação. Esse é que é o grande problema. E o interessante, assim, que você tem, como você falou, são vários aspectos, né? Primeira coisa é o planejamento. Quer dizer, às vezes o síndico e a comissão toda peca em excesso de informação numa assembleia, que ela fica extremamente improdutiva. Ou então, às vezes, a escolha errada dos temas, às vezes temas que não são relevantes, chamar uma assembleia desnecessariamente, que traz o descrédito para a própria assembleia, né? A falta, uma outra coisa muito importante, hoje em dia não tem mais desculpa para isso, que é a comunicação, né? Você comunicar bem, com antecedência. Verdade. Né? Você comunicar o condômino da pauta, para ele saber o que o espera, né? E para isso já está sendo discutido antes, nos bastidores, né? Nos corredores, com os vizinhos, né? Isso é extremamente relevante na hora da assembleia. Exatamente, é não deixar tudo para a assembleia. Os assuntos, eles têm muitas das vezes que serem resolvidos ou até mesmo conversados antes. Conversados minimamente. Hoje, com toda a plataforma digital que a gente tem, de fato, Mauro, não tem que ter essa desculpa. Hoje em dia a gente tem condomínios que têm sites, condomínios que têm páginas, grupos de WhatsApp. Temos um parceiro nosso que tem aquelas TVs dentro de comunicações dentro dos elevadores, né? Exatamente, de mídias, muito né? legal. Oi? A Rede Mídia, que é um parceiro nosso, um querido parceiro, que presta um serviço muito legal. Não só de informação, de notícias, etc. e tal, tem uma programação, mas o síndico pode inserir ali uma prévia de tudo que vai acontecer, e etc., para gerar o interesse, né? Exatamente, as informações básicas para dar até suporte para uma decisão. Muitas das vezes eu acho que o grande pecado é levarmos assunto tão complexo e ter que decidir naquele momento. Você veja bem, você vai para uma assembleia e vamos falar da minha área, né, que é de construção civil. Tem que decidir uma coisa que seja importante, uma coisa estrutural, uma modificação, uma intervenção que tenha um valor impactante no condomínio. Aí alguém me chama e eu vou falar lá para todo mundo. Se a pessoa tem esse conhecimento prévio, ela pode pesquisar, ela pode procurar um outro profissional, ela pode ter argumentações, ela pode estar informada, pelo menos, para saber qual dúvida tirar comigo e não ter que acreditar em mim, que é muito importante, né? Fazer o debate, de fato. Sem dúvida, essa é um dos pontos principais, o que evita, de fato, a discussão no dia da Assembleia. Um outro aspecto muito importante que a gente, já indo lá um pouco mais pela linha formal, é que, embora tenhamos que tomar todos esses cuidados acerca da discussão, não podemos esquecer também dos prazos para chamar uma Assembleia. Além dos prazos que certamente vai estar previsto na convenção do condomínio, a forma como a gente vai chamar, buscando sempre protocolos, as pessoas que moram fora recebendo carta R, porque um dos problemas de uma assembleia que pode acarretar uma anulação é pura e simplesmente a falta de divulgação. Todos os condôminos precisam ser convocados. E muitas das vezes deixar para a última hora aquela coisa, não, na minha convenção fala em 5 dias. Então deixa lá no 5º dia, ou seja, passando um dia a mais, emite tudo de uma forma muito rápida, faz tudo a toque de caixa. Né? Muitas das vezes pode acontecer dessa forma. Mas a grande questão é que todo aquele ato ele está sujeito e ele está passível a uma anulação. E todo aquele trabalho que foi feito, muitas das vezes um rateio que já foi aprovado, no dia de amanhã gera uma anulação e aquele valor tem que voltar, e aí começa a dar aquela discussão. Isso aí, no final das contas, mostra o quê? Uma má gestão. E também aquela coisa da representatividade é importante. O condomínio tem que entender que a participação ela vai além do voto. Ela é mesmo. Aí vem aquele cara, eu represento 50 apartamentos, né? Isso é um saco, isso não resolve nada. Isso daí define coisas nem sempre a favor do condomínio, né? Então, tendo um limite, saber quais são esses limites, por lei, né? Porque existem regras para isso. Exatamente. A questão da representatividade, ela sempre tem sido, vamos dizer assim, uma pauta de muitos problemas. A gente sabe que hoje o instrumento do mandato ele é permitido pelo Código Civil, as pessoas podem obter a procuração, todavia a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes,
Por exemplo, algumas convenções prevê que uma pessoa, um determinado apartamento só pode ter mais uma procuração, ou muitas das vezes não tem a limitação. A importância maior é o que? Nós observarmos a lei, observarmos o que está na convenção. A convenção de condomínio, ela é a receita de um bolo. Tem que ser cumprida da forma como está lá. Se lá na convenção do condomínio prevê que a firma tem que ser reconhecida no ato da procuração, não adianta aparecer de outra forma. Agora, suponhamos, não preveu nada, não tratou sobre o assunto, aí a gente tem que sempre imaginar o direito da forma como eu sempre digo. A nossa legislação ela é aberta. Via de regra, tudo é permitido. Tudo pode ser questionado, né? Exatamente. Salvo aquilo que a própria lei defina um padrão ou aquilo que a lei proíba. Então, a lei não proibiu, não trouxe nada sobre aquilo, alguma exigência, a gente pode fazer que não vai ter nenhum tipo de problema. Aí tem um outro aspecto também que pode parecer menos importante, mas na minha opinião é fundamental. Você tem aí então o planejamento, a comunicação, o conteúdo, né? Você tem o amparo técnico daquele assunto que vai ser tratado naquela assembleia. Mas uma coisa que vocês têm que entender que é o lado psicológico. Nós estamos falando de um condomínio, muitas vezes residencial, que a pessoa trabalha, está cansada, etc. E você tem que tornar aquela assembleia não só interessante pelo assunto, mas interessante por um prazer mesmo. Vou encontrar amigos lá embaixo, não vou encontrar inimigos, né? Não é uma batalha, né? É ter a verdadeira parceria, Eliana, é aquela que a gente sempre fala do síndico com o administrador, os dois bons, vão fazer um bom café, um data show que funciona direito, um som. Você já viu o som de assembleia? Você não entende nada que se fala. Quer dizer, as duas primeiras pessoas entendem, as outras não. Começa aquele zum, zum, zum. E, principalmente, alguém que tenha habilidade para conduzir os assuntos na hora da assembleia. É um maestro. De fato, todos os pontos são essenciais numa assembleia. Eu acredito que muitas das vezes o que a gente tem que mudar é a mentalidade das pessoas. Hoje em dia, quando as pessoas vão para uma assembleia, parece que elas vão para um ringue. É uma briga, a pessoa vem com aquele espírito armado, ela já vem contra o outro, ela já vem pensando no problema do vizinho. Mal informada, né? E muitas das vezes mal informado, sem nenhum tipo de informação, uma base mínima, quando na verdade, eu tenho visto aí experiências em diversos condomínios, em que quando a gente coloca de uma forma diferente o ambiente da assembleia, muitas das vezes por valores mínimos que se gastam, você muda o ambiente, muitas das vezes um som ambiente, ou muitas das vezes uma coxinha, um comes e bebes, alguma coisa que distraia. Só de a pessoa chegar lá e observar, sempre foi um palco de briga, hoje de repente eu cheguei aqui, tem um cafezinho, tem uma coxinha, alguma coisinha simples. O condômino não quer muita coisa, ele quer o simples. Mas é que aquilo representa, na verdade, uma mudança de paradigma. Aquilo é que vai fazer com que a pessoa entre diferente para aquela assembleia. E a questão também do audiovisual. Muitas das vezes tem esse tipo de problema. Um fala daqui, o outro não escuta ali, aí muitas das vezes não tem uma forma de apresentação boa, peca muitas das vezes na questão de multimídia, não consegue apresentar, não tem uma transparência boa, e isso daí tudo vai... Você percebe que não foi preparado, aquilo fica tudo... Exatamente. Falta muito... Vou fazer uma pausa aqui, só para a gente poder falar com os nossos teleinternautas, né? A Mariana Duarte está deixando aqui uma mensagem. Muito bom o programa e apresentadores, muito obrigada. O Dri Polato está deixando boa noite. A Cris Auríquio também boa noite. Silvana Dias está deixando um recadinho aqui, boa noite para a doutora Ana Luísa Pretel e também ao doutor ao Tiago Natálio de Souza, isso que acabou de ser isso. A Olívia Oliveira, nossa primeira convidada, já está aqui nos bastidores assistindo o programa. Todo vapor aqui, né? Tá deixando muitos coraçõezinhos pra gente, é isso daí mesmo, Olívia, vamos compartilhar mesmo. O Ben-Hur Natálio está deixando aqui, muito boa a programação, muito obrigada, Ben-Hur, espero que você acompanhe, né, sempre que possível. A doutora Tatiane Rangel está deixando um abraço aqui para o doutor Tiago, excelente profissional. A Luciana Moreira, ela estava fazendo uma pergunta aqui. Quando os cartórios exigem a firma reconhecida, eles têm essa prerrogativa?
Respondendo a pergunta, antes disso, mandando aqui um abraço para todos que, de alguma forma, mandaram algumas mensagens de carinho. Isso. Muitas das vezes não é prerrogativa do cartório exigir a firma reconhecida ou não. O que acontece? A firma reconhecida, ela só seria exigida quando a convenção prevê que quando uma pessoa aparecer com uma procuração, de fato tenha que ter. Mas não deveria ser prerrogativa do cartório tomar essa exigência. Normalmente o cartório ele cumpre o que está na lei. Ele cumpre muitas das vezes o que está previsto em convenção quando tem lá o registro da convenção. Então, se existe alguma exigência específica da convenção, aí sim poderia cobrar. De outra forma, não. Continuando aqui, o Bruno Cerqueira Gomes está deixando os parabéns pela exposição, pelo programa. O Israel Costa Barbosa, excelente programação, parabéns ao programa. O Israel também, o Dr. Tiago é fera no assunto, que legal, tá vendo? E muitos coraçõezinhos chegando, Adoro. muitas curtidas aqui, muita gente compartilhando nosso programa aí. Você sabe, Liana, que eu sempre lembro, todas as vezes que nós falamos da Assembleia, eu sempre falo de um grande amigo meu que está fora do país, ele mora nos Estados Unidos, e porque lá é um pouco diferente, não é bem síndico, é o gerente do condomínio, eles têm uma visão bem empresarial mesmo, sabe? E é um condomínio que tem vários, ele é residencial, tem uma coisa com terceira idade, programações culturais, e ele é o maestro do negócio. Um dia eu quero muito trazer o Gil aqui, porque o cara, além de competente, é uma festa. Então, as pessoas cobram dele, quando é que vai ter outra assembleia? Porque depois da assembleia, a coisa fica tão legal, é tudo tão bem explicado, de uma maneira tão mais fácil de digerir, já com antecedência, já tirando várias dúvidas, com profissionais competentes para isso. Depois viram uma balada, viram um lounge, assim, a galera fica lá e fica bebendo, fica comendo, aí já pode bebida alcoólica, beleza, né? E funciona muito, de verdade. Bom, nós estamos aqui no final do nosso programa. Já está aí, são 11h30 da noite quase, né? Já nós estamos aí virando abóbora aqui. Mas você vê que a gente nem percebe o tempo passar, porque é muito bom, né? Dias de inaugurações. Isso. Deem o like, se inscrevam no canal, no Facebook, para vocês receberem as notificações anteriores. Olha, vai acontecer, vocês vão saber os horários, tudo bonitinho, quem vai estar conosco. Nós recebemos Muito aqui legal. mais de 70 comentários aqui nesse programa, fora os compartilhamentos, e estamos aqui com 750 pessoas aí ao alcance até esse momento. Essa live depois continua no Facebook para que vocês possam ainda assistir. Ainda nós temos o nosso canal do YouTube, que ainda nós não estamos computando aqui também. Estamos ainda com o nosso site, então são vários compartilhamentos ainda que nós não estamos que não dá nem para a gente mensurar aqui também. Estamos indo para a virada condominial, passando a meia-noite, né? Fazendo aquela... Sendo a nossa primeira exibição, transmissão hoje simultânea em 3 plataformas hoje, eu posso deixar aqui um muito obrigado a todos que estiveram participando, né? Porque vocês que estão fazendo a diferença aqui para a UpTV. O que a gente quer realmente é triplicar a nossa audiência a partir de agora, continuar trazendo cada vez mais convidados importantes e com muito conteúdo, porque essa é a nossa missão aqui da UpTV. As suas considerações finais, por favor, Dr. Tiago? Sim, até antes mesmo da consideração final, gostaria de seguir a vibe aqui dos parabéns ao Pietro. Tinha que acabar comigo no finalzinho, né? Um grande abraço para ele. Muito obrigado. E eu convido ele aí para uma assembleia de condomínio um dia, se ele quiser comparecer junto vai ser comigo. um colega seu, tá estudando advocacia no Mackenzie, vai ser um colega seu agora. Mas um convite desse não é bom, né, uma assembleia? Tô brincando, é bom sim. A gente tem que ir às assembleias. A gente tem que modificar esse pensamento. A assembleia não é ruim, a assembleia é necessária num condomínio. E eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente tem que buscar esperança num condomínio. Muitas das vezes a gente pauta o condomínio, a gente leva ele pelos pontos maus, pelo que acontece de ruim, mas a gente tem que lembrar que em um condomínio, 99% das pessoas são pessoas de bem, pessoas que se esforçam, até mesmo com o pagamento de condomínio. Não atrasa, pensa ali no dia de amanhã, sabe que tem funcionário, sabe que tem despesa. Então, são a esses condôminos que a gente tem que, de fato, buscar a melhoria para todos eles. Eu estou imensamente agradecido pelo convite. Muito obrigada aí pela sua participação. Mais uma vez, obrigado por todos os teleinternautas que participaram do nosso programa. Agradecer a presença da doutora Ana Luísa Pretel, que está aqui nos nossos bastidores.
ela que fez a indicação do Dr. Tiago, e ela que vem contribuindo também bastante com o nosso programa, trazendo muitas pautas importantes e relevantes para a nossa emissora aqui. Eu quero agradecer muito, e ela também comentou de um curso, né, que você vai estar realizando, é isso? Exatamente. Nós estamos com um curso que ele vai acontecer no dia 22 e no dia 29 de setembro. É o curso Master. Junto comigo está o Ronaldo de Sá Oliveira. Ele é da parte da engenharia, trabalha todas as questões da engenharia no condomínio. Eu trabalho todas as questões das partes do jurídico. Tem os contatos aqui. Quem tiver interesse, síndico, administrador de condomínio, gerente predial, advogado, por gentileza, nos procurem, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, então, ao Olívia, ao Tiago, à doutora Ana Luísa Pretel, ao João Tarcísio, enfim, a todos os nossos convidados. Mais uma vez, um grande abraço a você, Pietro, pelos seus 19 anos. Esse programa a gente está dedicando a você, né? Um programa especial aí, com o primeiro programa com plataformas aí, trabalhando. Deixo um grande abraço aí para os nossos técnicos, ao Marcos e ao Lucas, que estão aí incessantemente trabalhando para que a nossa transmissão seja triplicada a partir de agora, com qualidade, né? E obrigada mais uma vez a você, Mauro, papai aí, né, do Pietro. Pois é, eu sou um papai chorão, né? Então, é que, como eu falei, né? Deus me deu esse carinho, né? Eu fico muito feliz, são 19 anos e espero estar presente o mais que eu conseguir na vida do meu filho. Só Deus sabe o quanto isso é importante para mim, o quanto isso me custou. É uma referência que eu tenho de amor incondicional. Talvez seja o meu ponto de equilíbrio, de sanidade. É aquela hora que a gente fecha os olhos e faz as coisas valerem a pena. Quando a gente tem o olhar que eu tenho do meu filho de orgulho, de admiração pelo que eu sou e não pelo que eu faço. E isso é impagável. Eu te amo, filho. Parabéns pelo seu aniversário. Está encerrado, então, o nosso programa Synth Solution, e aguardo vocês na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, com muita informação, com muitos convidados, e você não pode perder. E aproveite aqui a partir de agora, então, agora na live, né, diretamente, vocês perguntando para os nossos convidados aí, fazendo comentários, a gente abrindo essa discussão, canal aberto, direto com você, Up TV, o público direto. Beijo para vocês e boa noite.